se você é iniciante no Excel, eu vou te mostrar alguns conceitos básicos para você começar a utilizar e entender essa ferramenta. Se você não me conhece, eu sou o Edson, seja bem-vindo ao canal. Não é inscrito, se inscreve aqui embaixo no canal, deixa seu joinha aí para me dar uma força também, tá ok? Então hoje eu vou te mostrar alguns atalhos aqui no Excel, pode facilitar bastante a sua vida aí no seu dia a dia, para que você comece a entender como funciona aqui as planilhas, algumas funções básicas. Então esse vídeo é para você que é iniciante aqui no Excel, tá ok? Então olha só, eu criei aqui de forma bem rápida uma tabelinha com data. Então eu tenho uma coluna com data e eu tenho aqui o valor de venda. Lembrando para você que realmente está iniciando aqui no Excel e não conhece nada aqui, ó. Cada campo desse que eu estou clicando se chama célula. Então, aqui na célula é onde eu posso digitar, olha só, qualquer coisa, tanto letra, número, e é onde eu vou criar as funções, as fórmulas, ok? Eu posso também colorir a célula. Se eu clicar aqui, eu vou lá em cima na guia página inicial, eu tenho página inicial, inserir, a guia layout da página, fórmulas, dados. Aqui no canal tem muita coisa explicando sobre isso, mas hoje é um conceito bem básico. Então se eu for lá na guia página inicial, eu posso clicar aqui, ó, nesse campo de cores, né? Posso selecionar uma cor e colorir ali a célula. Eu posso ir lá ainda na opção de mais cores e posso alterar algumas opções aqui, ó. Posso escolher outras cores aqui. Veja que quando eu passo o mouse, ele me dá várias opções. Eu posso clarear ou escurecer essas cores, pressionar OK e ele vai mudando ali para mim. Eu posso alterar também a cor da fonte, que são os números, as letras. Para isso, ó, lá na guia página inicial, eu vou escolher aqui, ó, esse campo de fonte, vou escolher a branca, por exemplo, e aí ele vai alterar. Então, é dessa forma que é o básico do Excel, tá bom? Aqui você tem as colunas, olha só, várias colunas aqui. As linhas, elas são numerais. Então, as colunas são o alfabeto e as linhas numerais. Então, vamos fazer o seguinte. Suponha que você queira aumentar aqui a fonte dessa tabela aqui. Então, se eu pressionar Ctrl e seta para baixo, eu vou chegar até a última linha dessa minha planilha. Então, vejo que eu tenho 863 linhas. Se eu pressionar Ctrl seta para cima, eu chego na primeira linha da minha tabela. Então, como que eu faço se eu quiser selecionar tudo isso aqui? Eu vou pressionar agora Ctrl Shift, repetindo, Ctrl Shift seta para baixo. Quando eu pressiono Ctrl Shift seta para baixo, eu consigo selecionar toda a coluna de uma vez só. E aí, se eu pressionar novamente Ctrl Shift e seta para o lado, veja que eu consigo selecionar toda a minha tabela aqui. Então, vou fazer mais uma vez para você entender. Isso aqui pode te ajudar a ganhar muito tempo aí no seu dia a dia utilizando o Excel. Ó, Ctrl seta para baixo, eu chego até a última linha da minha tabela. Ctrl seta para cima, vou chegar lá em cima na primeira linha. Ctrl seta para o lado, eu consigo deslocar muito mais rápido do que ir apertando a setinha para o lado. Então, por exemplo, ó, vou parar aqui nessa célula que está colorida e aí eu quero chegar na última célula do lado esquerdo. Então, Ctrl seta para o lado e olha só, ele chegou aqui no valor de 4.026. Se eu pressionar Ctrl seta para o lado direito agora, ele vai voltar aqui para essa célula desse valor que eu pintei aqui, tá? Então, vamos fazer o seguinte agora, ó. Eu vou clicar aqui, vamos selecionar de uma forma diferente. Vou clicar aqui dentro em qualquer célula, dentro da minha tabela, e pressionar Ctrl T de tatu. Ctrl T de tatu, eu vou selecionar toda essa
minha tabela aqui, até naquela linha 683 que eu tenho lá embaixo. Então selecionei, é bem melhor do que eu clicar com o mouse e ir arrastando. E aí eu posso fazer o seguinte, suponha que eu queira deixar toda essa informação do lado esquerdo. Então vou centralizar aqui, ó, guia página inicial. Eu vou vir aqui, clicar do lado esquerdo, olha só, ele já mudou tudo aqui para mim. Se eu quiser colocar do lado direito, tá aqui, ó, clico aqui nessa opção e ele vai alterar também. E aí eu vou te mostrar agora um dos atalhos mais importantes e rápidos aqui, que pode te fazer pegar muita agilidade utilizando o Excel, que é o seguinte: se eu pressionar Alt no meu teclado, veja que lá em cima vai abrir várias letras que se relacionam às guias aqui do Excel. Então a letra C, veja que ela é a página inicial. Então se eu pressionar a letra C, ele vai abrir várias letras e numerais que se relacionam à página inicial. Então, por exemplo, se eu quiser deixar em negrito todas essas fontes, vou pressionar o número 1 agora e olha só, toda a minha tabela vai ficar em negrito. Vou clicar aqui na data, vou pressionar Ctrl Shift seta para o lado. Aí eu vou conseguir selecionar só o intervalo que eu quero ali, a data e o valor da venda. E aí eu posso ir lá em cima, nessa opção aqui, ó, aumentar tamanho da fonte. E aí eu posso clicar até o tamanho que eu quero, olha só. Ou eu posso dar 2 cliques aqui dentro dessa caixinha e digitar algum tamanho e pressionar Enter. E aí ele vai alterar aqui para mim, ó. 12, vou pressionar Enter e vai alterar. Se eu quiser colocar aquelas linhas de grade, eu posso fazer o seguinte: eu vou selecionar toda essa tabela de forma muito rápida. Ctrl T, T de tatu, ó, selecionei tudo, ó, vou posicionar o mouse aqui. Essa opção aqui que tem uma seta, onde eu posso escolher todas as bordas aqui da minha planilha. Então vou escolher todas as bordas e aí ele vai colocar todas aquelas bordas ali, como a gente conhece geralmente as planilhas. Essas linhas de grade aqui no fundo, olha só, que estão meio transparentes. Então você pode clicar aqui fora, em qualquer célula, e pressionar Alt K VR. É o atalho, olha só. Tirou tudo. Se eu pressionar novamente Alt K VR, vai voltar. E aí, se você ainda não decorou o atalho, geralmente os atalhos a gente decora os que a gente mais utiliza, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja lá na guia página inicial e aí eu queira tirar essas linhas de grade aqui. Então eu vou lá na guia exibir, lá do lado direito, lá em cima, do lado direito, guia exibir, e aqui eu tenho a opção, ó, linhas de grade. Se eu desmarcar aqui, tudo vai sumir em relação às linhas de grade. Então o visual, a aparência da planilha, no meu ver, ela melhora bastante. Então é uma opção. Aqui você pode tirar títulos e barra de fórmulas. Aí você vai limpar mais ainda aqui o Excel, tá bom? Lembrando que muito mais do que isso você aprende no curso de Excel. Tem um link aqui embaixo para você conhecer, tá? Então vamos rapidamente aqui pegar algumas funções, por exemplo. Suponha que eu queira somar, por exemplo, esses valores aqui, ó, somente esses valores aqui no Excel. Vou até colorir a célula, tá lá, ó. Esses valores aqui eu quero somar, então eu quero a soma desses valores. Como que eu faço? Toda função que eu vou utilizar no Excel, função ou fórmula, eu vou te mostrar a diferença do que é função e do que é fórmula. Toda função ou fórmula, eu primeiramente utilizo o sinal de igual. Então, eu vou digitar igual e vou colocar soma. E aí eu abro parênteses e aí ele vai pedir os argumentos aqui dessa função.
Aqui embaixo, ó, em negrito, ele está pedindo número 1. Então, qual que é o primeiro número que eu quero somar? Quero somar lá, ó, 4.973. É o primeiro da minha lista. E aí, eu posso pressionar ponto e vírgula, ele vai pedir o segundo número. Aí eu clico lá no 8.082. Ponto e vírgula, aqui ó, tá em negrito, tá vendo? Número 3, qual que é o número 3 que eu quero somar? Vou clicar lá no 5.807. Ponto e vírgula, número 4. E aí eu fecho o parênteses, pressiono Enter. Tá lá, ó, a soma daqueles valores, 19.929. Mas aí eu posso fazer o seguinte. Veja que se eu fazer assim, ó, igual soma, aí eu vou abrir o parênteses, vou clicar lá no primeiro valor, e aí eu vou colocar 2 pontos e vou selecionar o último valor. E aí veja só que ele selecionou todo aquele intervalo da soma. Aí eu fecho parênteses, pressiono Enter, o valor está lá da mesma forma que a gente fez antes. Então, quando você coloca o primeiro valor e 2 pontos, significa que você quer somar daquele valor até um determinado valor. Ou seja, quando eu coloquei 2 pontos, eu queria somar do 4.973 até o 1.067, tá bom? Então, vou dar mais um exemplo aqui. Suponha que eu quero somar só o primeiro e o último valor aqui, desse intervalo que eu escolhi. Então, como que eu faria? Igual, soma, abro parênteses, aí eu vou clicar lá no primeiro valor. Agora sim eu poderia usar ponto e vírgula e escolher só o último, ó. E aí, olha só, ele circula a célula de forma colorida aqui para mim. Esses 2 valores apenas eu estou pegando para somar. Então, fecho parênteses e está lá, 6.040. Então, essa aqui é uma função básica, a função soma aqui no Excel. Se você quiser dividir valores, por exemplo, quero dividir o 6.040 pelo 19.929. Então, eu digito igual, sempre que eu vou utilizar uma função no Excel, igual, aí eu clico aqui ó, no 6.040, dividido, ou seja, a barra, por 19.929. Pressiono Enter, tá lá, ó. Essa aqui seria a porcentagem em relação a esses 2 valores. Agora eu posso fazer assim, ó, eu posso ir lá em cima naquela barra de fórmulas, eu vou clicar aqui no resultado, vou lá em cima, ó, onde eu estou passando o mouse agora, vou dar um clique lá e vou colocar aqui, ó, por exemplo, vezes vai ser o asterisco, tá? Aqui no Excel, vezes 100, por exemplo. Pressiono Enter, tá lá, ó, 30,3%, essa é a porcentagem. Se eu quiser deixar isso aqui realmente o valor com percent, eu posso clicar aqui, tô lá na guia página inicial, lá em cima. Aqui do lado direito eu tenho algumas ferramentas do campo número, do grupo número, perdão. E aí eu posso escolher aqui porcentagem, ó, cliquei lá. E aqui eu posso reduzir ou aumentar as casas decimais, ó. Tá vendo? Essa aqui é uma questão de formatação também. Deixa eu só voltar aqui. Interessante assim, olha só. Quando você pressiona Ctrl Z no seu teclado, ele vai voltando tudo que você fez. Então, se você fez alguma coisa aqui e se arrependeu, quer voltar atrás, Ctrl Z, segura o Ctrl, pressiona Z, ó. Ele vai voltando tudo desde o início de como estava a minha planilha. Se eu quiser refazer isso, eu pressiono Ctrl Y, ó, seguro o Ctrl e aí eu vou pressionando Y. Ele vai refazendo tudo aqui para mim. Bom, existe muito mais coisa, uma infinidade de ferramentas e funções aqui no Excel. Isso aqui foi bem o básico para quem está iniciando.
Se você gostou da dica, compartilhe o vídeo, comenta aqui embaixo. Lembrando que aqui embaixo também tem um link de um curso de Excel para você começar a dominar do básico ao avançado com tudo que você precisa. Grande abraço, eu te vejo no próximo vídeo.